irmãos sua paz do Senhor Jesus, amém? Eu louvo a Deus porque nós chegamos ao fim de mais um exercício, esse poucos dias para terminar. Eu sou muito agradecido a Deus porque Deus fez com que nesse tempo nós tivemos vários problemas, mas graças a Deus o Senhor nos ajudou, o Senhor nos abençoou. E eu estou muito feliz com Deus com as características que o Evangelho de Cristo transmite para a nossa vida. Cada ano que passa, o Evangelho me faz uma pessoa diferente. E creio que os irmãos também se sintam diferentes. Aleluia! Eu louvo a Deus porque tenho a consciência, a sinceridade de que nós estamos no caminho certo. Aleluia! Totalmente certo. E o que nós precisamos fazer para que esse caminho funcione é ouvir a Deus e obedecer a Deus segundo a palavra. Glória a Deus. Tenho aprendido que o caminho de Deus não funciona quando você não obedece ao que está escrito. Ou seja, ele funciona reversamente. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então alguns assuntos isolados que nós tivemos foi simplesmente porque viveram ao inverso daquilo que tem que se viver de forma estruturada. Essa palavra aqui não é apenas para a nossa igreja, não é apenas para o Brasil, para a Argentina ou para a América do Sul. Essa palavra é uma palavra soberana que foi feita, elaborada, pensada, estruturada para o universo. Então, quando nós precisamos entender que a palavra é universal, ela não é uma palavra em que o homem pode escolher o que quer, ele muda o pensamento. Eu, quando tinha 20 para 30 anos, eu tinha um pensamento acerca de Deus. Foram passando os anos, eu comecei a ver que a obra de Deus em Cristo Jesus é muito maior do que eu pensava quando tinha 20 ou 30 anos. E hoje, então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Nós estávamos na casa de Deus, buscando a Deus, com entendimento de Deus. E eu creio que daqui para frente nós vamos conseguir respeitar a Deus, obedecer a Deus e diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é ouvir falar de Deus. Milhares e milhões de pessoas ouvem, mas o ouvir e não obedecer não faz você sair do lugar. O mundo pode ficar muito menor para todos nós. Às vezes o mundo é muito grande para as pessoas. Mas por que o mundo é grande? Uma vez que você não obedece, o mundo fica gigante para você. Você não tem nenhum domínio. Ou seja, você passa a ser dominado. Mas uma vez que você conhece o Evangelho de Cristo, suas prerrogativas, e quem é esse que está por trás do Evangelho, irmãos, o mundo vai ficar muito menor. Mas muito menor, sensivelmente, muito menor. Para aqueles que não creem em Deus, o mundo é gigante. Mas quando você começa a ter entendimento de quem é a pessoa de Jesus, o mundo ele vai ficar muito menor para a honra e glória de Deus. Abramos nossas Bíblias, a primeira epístola de João. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4, primeira epístola de João. Você pega a sua Bíblia e volta em direção ao Apocalipse, você acha rapidamente. Amém? Verso 1 ao 4 diz assim, capítulo 1, primeira epístola, veja bem, não é Evangelho, é primeira epístola de João, capítulo 1, não é Evangelho. Todos entenderam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho. E vula anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ora, a nossa comunhão
é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ouça mais uma vez. Agora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Pode sentar. Irmãos, nós sabemos que é uma ciência existencial de um tempo, desde a fundação do mundo até os dias de hoje. E quando nós começamos a olhar para a pessoa de Deus, é óbvio que nós falamos muito em exaltação, glorificação, adoração, obras maiores, homenagens ao grande e eterno Deus. Quando nós falamos algumas palavras de uma forma poética, a verdade daquela palavra, ela não flui como deve fluir, uma vez que nós estamos falando da verdade de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo João, ele tem uma maturidade inicial, que ele é jovem. Então, quando ele abre o Evangelho de Cristo, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, presente entre os homens. João tinha uma maturidade, andava com Jesus, era uma obra inicial, então ele não tinha ainda aquela experiência maior que a obra de Deus vai demonstrando a cada um de nós. Aqui na primeira epístola, João já está mais maduro, ele já é um outro homem, então ele tem, na verdade, uma experiência maior do que até então o João que escriturou o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ver que ele narra a obra de Cristo, citando sempre a pessoa de Cristo no início, no princípio. Ele começa o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Então nós estamos falando de alguém que tem um testemunho, que está aqui escriturado, o que ele não ouviu de ninguém falar de Cristo. João, ele foi contemporâneo da pessoa de Jesus Cristo, o que não aconteceu com outros apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo nunca viu Jesus, Marcos nunca viu Jesus, Lucas nunca viu Jesus. João, a Bíblia diz que ele chegou a apalpar várias vezes a mão do Senhor Jesus. Quero dizer aos amados irmãos, aleluia, que a obra de Cristo é uma obra transferível ao longo dos séculos, porque é uma obra divina, não é uma obra pessoal humana, ainda que tenha sido usado um homem para dar o devido redacional para o texto. Mas acima do homem, não é o espírito do homem nem o espírito do mundo, é o Espírito de Deus que inspira o apóstolo João a fazer tal coisa. O que eu quero que você medite inicialmente na palavra é que existem coisas que nascem naturalmente. Por exemplo, o espinheiro, os cardos, são plantas ásperas, espinhosas, e normalmente ninguém planta espinheiros nem cardos, mas eles nascem naturalmente, sem ninguém plantar. Mas para que você tenha trigo ou soja, você tem que plantar. Espiritualmente, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é contada para os homens como se fosse um homem encarnado, e que esse homem veio com a bondade de Deus trazer o Evangelho de Cristo, as boas novas, e que ele abriu o caminho entre o céu e a terra. Ele abriu o caminho entre o céu e a terra. Ele foi para a cruz do Calvário. Ele, o Senhor, ressuscitou no terceiro dia. Então a Bíblia diz que tudo foi criado por ele, e por meio dele, Jesus Cristo, foram feitas todas as coisas. Eu quero que você entenda algo que talvez quando eu estiver
tinha a sua idade, eu não entendia. Quando você começa a aprender de Jesus, você começa a aprender uma história sobre um homem, e ao longo do tempo você começa a digerir a história, e todos os dias como se fosse a mesma comida, e não é a mesma comida. João mostra que inicialmente ele é um pouco inexperiente, mas já acompanha Jesus no Evangelho. A primeira epístola ele tem uma experiência melhor, bem melhor. Já tem um grande amor, que até então creio que tinha, mas não tinha a porção necessária, que ele aqui demonstra ter na primeira epístola. Na segunda epístola ele se torna uma pessoa de muita experiência, mas ainda não é o ápice do apóstolo João. Quando então ele é dado como uma pessoa capacitada para escriturar o livro do Apocalipse, ele se torna um verdadeiro homem de confiança de Deus, um apóstolo. Então a Bíblia nos mostra que a pessoa de Jesus vem e fala com João, e João então já tem até acesso à cidade santa. O que eu quero mostrar para os meus amados irmãos é que João, nesta epístola lida, inicialmente, ele começa a entender que a própria vida se manifestou diante dele, que é a vida que está em Cristo. Ele não olha mais para a pessoa de Cristo como um homem encarnado, como um homem que tem o nome de Yeshua, ele não olha para ele como essa pessoa, ele olha agora para essa pessoa como um Deus, e não como uma pessoa. Quando você vai ficando mais velho, você vê que algumas linhas doutrinárias, religiosas, elas querem afundar você, até mesmo as evangélicas, elas querem afundar você em história. Então querem falar para você tudo sobre Lutero, tudo sobre George Whitefield, tudo sobre John Bunyan. Eles querem que você aprenda história. E aí você aprende história, o evangelho se torna intelectual. Aí quer falar para você tudo sobre a história da igreja, os pais da igreja, e crescem, tanto um como o outro, religioso, crescem engessados. O que eu quero mostrar para os irmãos é que quando você ouve falar de uma história, você não vai além de um pensamento maior, porque é uma história, uma coisa que passou, mas ela não te fala muito. Bom, vou falar sobre os pais da igreja, tá, os serviços foram admirados, os serviços foram bons, tá, mas o que pode me proporcionar mais? Bom, história. A Bíblia diz que meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Quando você tem conhecimento de Deus, você começa a ficar uma outra pessoa, mas eu posso amar a história, ser um grande historiador, um teólogo, e alguém vai dizer, bom, isso é bom? É. Mas o que pode ocorrer? Eu nunca ter conhecido a Deus. Eu nunca ter conhecido. Muitos foram os homens da história que falaram sobre Deus, pregaram sobre Deus, mas eles nunca conheceram sobre Deus. O que eu quero dizer, irmão? Quando você conhece a pessoa de Jesus como filho de Deus, você começa a ver coisas que você não vai ver no homem comum. Por exemplo, eu converso com um crente comum, eu começo a ver a manifestação da palavra dele ou dela. Pela própria palavra verbalizada, eu sinto qual é o nível de espiritualidade que ela tem. Mas eu não vou falar nada. Eu vou ficar calado, vou me despedir e vou embora. Mas aí quando eu me despeço, seja homem ou mulher, e eu vejo que tem no conteúdo da pessoa, o próprio Espírito Santo de Deus vai me falar, tá monge. Como? Monge? Mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência que eu vou ganhar alguma pessoa para Jesus, mas eu
falo, está longe, mais longe. E às vezes ainda assim você quer ajudar. E a pessoa vai continuar longe. Porque ela não quer ajuda de Jesus, ela quer aquilo que lhe convém. Quando você olha para a obra de Jesus Cristo, nós passamos mais um ano, graças a Deus, estamos chegando a concluir alguns dias mais e terminamos o ano. Mas existem alguns irmãos aqui que estão ininterruptamente conosco. Então eu olho para um, olho para o outro. Eu nunca toquei no assunto de permanecer, de ficar na igreja ou não, de dar o dízimo ou de não dar, de ser batizado ou não. Nunca nem falei nada com ela. E a pessoa permanece entre nós. Então cada vez mais eu me sinto menor. Cada vez mais me sinto que se não for a capacidade divina de Deus dentro da igreja, não tem igreja que fique de pé, não tem homem que fique de pé. Por que eu estou falando isso, irmãos? A pessoa de Jesus Cristo, ela transfere para você uma vida ao qual João viu que Jesus estava com o Pai, mas ele foi tirado do Pai e agora vive entre nós. Mas qual é o benefício? Jesus Cristo trouxe vida onde não havia vida. É algo maravilhoso quando nós olhamos para a epístola e começamos a ver Jesus como uma pessoa que é infindável. Aleluia! Eu quando olho para as palavras de adoração, agradecimento, exaltação a Deus, eu vejo que o meu vocabulário é tão pobre, eu vejo que a minha pessoa é tão pequena. Tão insignificante. Ainda que eu faça um trabalho para Deus, eu entendo o que os apóstolos passam para poder explicar sobre Cristo. Você não sabe que Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, me dá um discernimento maior de entender as coisas de Deus. Por causa da experiência que tenho com Deus, eu tenho uma afinidade grande das coisas de Deus. Qualquer coisa que me vem à mente, coisas grandes que os homens acham, e se colocar a prova na minha vida, não vai me levar. Você ganha todo o estado de São Paulo, o estado dos mais importantes do mundo. Vai ser propriedade de tudo e de todos. Eu certamente vou ficar do lado de Cristo. E eu tenho acesso a muitas histórias. E eu gosto de ouvir histórias. Mas amo muito mais a realidade. Nós temos algumas instituições no mundo que elas construíram uma história. Então a Universidade da Bolonha é a maior universidade, a mais antiga que tem no mundo. E algumas universidades têm o nome de universidade exatamente por causa dessa Universidade de Bolonha. Ela tem mais de 200 anos. É uma boa história. Quando você olha, por exemplo, na fábrica da Coca-Cola, 1890, tem uma história gigante. É uma empresa de bilhões de dólares. Tem história. Eu quando olho, por exemplo, para uma fábrica da Bugatti, ou para uma fábrica mais sofisticada, uma Ferrari, ou um automóvel como uma Lamborghini, aqui nós compramos carros de 100 mil reais, 150, 200. Mas quando você olha para o lado, do outro lado do mundo, eles compram carros de 45 milhões, de 50 milhões. Você está falando que você compra carro aqui de 100 mil, 200, 300. E do outro lado, os homens especiais compram carro de 50 milhões. Mas quando você tem a experiência com Cristo Jesus, você começa a ver o que Ele denota para você, que o que Deus tem, através da pessoa de Jesus Cristo,
Irmãos, é incomparável aquilo que o homem faz. E eu vou ser sincero a você, não me seduz em nada. Eu tive algumas visões de Deus, algumas experiências com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ao Deus que Jesus Cristo orava e vive até o dia de hoje ao lado. Eu nunca tive experiência com João, com Pedro, com nenhum dos apóstolos, nunca. Mas eu tive experiência com Deus. Eu já tive aos meus olhos a experiência de ver uma esquadra divina, a velocidade que se mexe, a sonoridade que tem. Eu já tive experiência de ver a cavalaria de Deus. Eu acho que a velocidade dos anjos andando sobre aqueles cavalos, que não são cavalos da terra, no mínimo eles atingem, no mínimo, se é que eu estou falando até bobagem, para menos, os 400 cavalos, 400 km por hora, diante de um cavalo daquele ainda é pouco. Chega um momento que eles não galopam, eles decolam. Eu quero dizer para você que eu não estou trocando a Lamborghini, nem tão pouco o Bugatti Sport 50 milhões, porque eu quero falar bonito. Eu não estou querendo trocar a cidade toda de São Paulo para ficar ao lado de Cristo, porque eu quero ser bom. O dia que você começar a ver o que existe do outro lado, você nunca mais vai ser a pessoa que você é. É por isso que eu louvo a Deus. Nada me incomoda. Ferimento não me incomoda. Ir todo dia lá para fazer o tratamento não me incomoda. A coisa mais linda e gloriosa que tem é quando você entende o tamanho dessa pessoa. Mas como você vai entender se você não tem a audiência devida que você tem que ter? A palavra de Deus não é para você ficar ouvindo, ou eu pregar, ou José trazer uma saudação, ou o presbítero pregar, ou as irmãs falar. Não é para você ficar ouvindo o resto da sua vida, não. Meu Deus! Não é para você vir aqui todo dia ouvir, louvor, ou bater palma. Não é para isso. Aleluia! João está dizendo que a partir do momento que uma pessoa resolve obedecer a Deus, a vida dela é outra vida. Em todo tempo que eu leio a Bíblia, eu não quero saber de história só. É claro que eu tenho conhecimento das coisas que aconteceram no Antigo e no Novo. Me ajuda? Claro que eu não posso crescer como ignorante, mas me pegar e enfiar a goela abaixo algo mentiroso, não contido na Escritura, vai ser difícil. Aleluia. Por quê? Porque quando nós abrimos a Escritura, nós começamos a ver que João está mais maduro, e ele então começa a exteriorizar aquilo que ele aprendeu. Então João é um craque, é um mestre. Ele diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Que por exemplo, e a vida se manifestou, e dela nós damos testemunho. Quando você tem uma coisa em que todos nós temos uma hegemonia em concordar, não tem nenhum problema. Por quê? Porque eu creio que Deus vai se manifestar através de Cristo e através de Deus na vida dos irmãos que resolveram obedecer a Deus. Não é pelo que houve, porque o que houve pode ficar aqui 100 anos. Ele ouve, entra pelo ouvido, sai pelo outro, e aí quando você vai contar alguma coisa, ele acha que você é um extraterrestre. Ele acha que você é uma pessoa que não existe. A Bíblia nos mostra que quando você
comece a entender de Deus, você vê que você tem uma conclusão diferenciada de tudo quanto os outros homens fazem. Quando nós vamos à casa de Deus, nós vamos para o ano de 2025. Para mim não será surpresa se a irmã Marcela, ou a irmã Rosângela, ou a irmã Inete, ou todas as irmãs contarem algo acima do que é normal. Bom, a irmã Marcela, certa ocasião, contou uma grande experiência de que ela via umas pessoas numa visão de Deus, não sei se é um sonho, né? Elas imploravam para se salvar e não se salvaram. A angústia tomou conta delas, é isso? A casa de Deus é um processo gradativo. Você não vai ficar batendo palmo o resto da vida. Você não vai ficar cantando, só dando seu dízimo, dando a sua oferta e lendo Bíblia, como se a sua vida fosse uma escravidão religiosa. O que você faz? Estou lendo Bíblia, agora eu dobrei os joelhos, agora cantei na igreja, agora vou para casa. O que aconteceu? Não aconteceu nada, que eu não vi nada. Meu Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: o apóstolo Paulo foi dado um homem para lhes profetizar, para que não montasse as revelações de Deus com exaltação. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus abre um acesso espiritual, eu consigo entender a alegria de João. Quando você se torna uma testemunha de Deus, você vai ver que o que Ele te mostra nas visões, nas revelações, Ele está querendo dizer para você o seguinte: só em você olhar uma visão dada por Deus, aquilo que Ele te mostra é 1 trilhão de vezes maior do que toda a capacidade humana já vista. Aleluia! Quando Ele te mostra o mar, quando Ele te mostra um peixe, isso aqui não é daqui, esse tamanho não é daqui, essa cor não é daqui, esse jeito de nadar isso não é daqui. Glória a Deus! É muito mais glamouroso, Glória a Deus. é muito mais grandioso. Aleluia! Então você olha para a pessoa de Cristo, você vai ver um homem ou uma mulher pregando, ele não tem só a escritura, ele tem a presença do Filho e a presença do Pai na vida dele. Não é o que eu estou pregando somente. Eu tenho que dizer para você o seguinte: a pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa fantástica, extraordinária, que você tem que vê-la como um Deus, e ela é Deus. E ai de mim, se eu colocar alguma coisa do lado dessa pessoa, ai de mim, Meu Deus! eu não tenho esse direito, Aleluia! não tenho essa força, Aleluia! porque se eu conhecer a pessoa de Jesus, e aí eu leio o texto que Paulo fala: os que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração sentiu, é o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Aleluia! Quando eu vejo o estado de São Paulo todo, Oh, meu Pai! na minha mente vem assim: você já está com mais de 60. O estado de São Paulo é grande, rico, mas daí vai acabar, vai virar carvão, vai. Eu quero que você entenda que as declarações de Jesus são declarações de um Deus. Quando os discípulos ficaram ao lado de Jesus, fizeram uma pergunta. A única coisa que eles pediram a Jesus: me ensina a orar. Ensina-nos a orar. Aí Jesus começa com uma palavra, não para o domínio de um território, não para o domínio de um estado, mas para o domínio de um universo. Ele diz assim: olheis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado é separado. Venha a nós ao teu reino,
Ou seja, venha aos que estão consertados. O reino de Deus não vem na vida de ninguém desconcertado. O reino não quer ser envergonhado. O reino não quer ser, de maneira nenhuma, desestruturado. Venha nós ao teu reino, aos consertados. Ele está ensinando aos discípulos. Ele não está ensinando a ímpio nem pagão. Venha nós ao teu reino. Aleluia. E aí quando ele diz, seja feita a tua vontade, ele dá uma pausa e olha para eles e vai dizer assim, ó, assim a terra como o céu. Aleluia. Dois mundos vão dominar as nossas vidas. O mundo temporal. Você tem lutas, aflições, angústias. Mas quando você olha, Jesus está dizendo, seja feita a tua vontade na terra, Senhor, mas também no céu. Então você vê que é uma declaração de um Deus, não é uma declaração de um homem. Uma declaração de Deus que fala, de um Deus falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Não, o que você aprende, irmãos? Oh, Eu vou terminar. glória a Deus. Você aprende, você não está convivendo com Jesus Cristo, que você faz o que quer. Você aprende que você é mulher limitada. Você é homem, é mais do que limitado. Mas por quê, pastor? Irmão, nós não estamos diante de um homem que morreu crucificado. Apenas um homem. Nós estamos diante de Deus. E um Deus, Ele mata, Ele dá vida, Ele cura, Ele fere, Ele fecha a ferida. Um Deus empobrece, mas um Deus também enriquece. Aleluia. Mas quando é que Ele faz a aplicação das razões que eu ora citei? Quando você não tem a oportunidade de entender que duas pessoas habitam na sua vida. Se Ele encontrar espaço, mas possa ser que Ele não encontre espaço. Vamos abrir nossas Bíblias em João 14. Eu gostaria que uma irmã fale bem alto. Pode tomar o primeiro lugar e ler para mim, em nome de Jesus, para toda a igreja ouvir. Evangelho de João 14, versos 21 e 23. Mais rápido, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Espera só um pouquinho. Começa tudo de novo. Por favor, repete 2 vezes essa senhora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Pois é. Glória a Deus. 2 pessoas habitam em você, o Filho e o Pai. E o próprio Jesus vai se manifestar a você. Aleluia. Eu não estou falando nada que você não possa alcançar. Aleluia! Nada. Mas ele diz, aquele que guarda os mandamentos. Ele não falou que é qualquer um. Tem que guardar os mandamentos. Aí o Filho habita na vida dele. E também o Pai. E a outra recompensa é que eu não vou ficar pregando o resto da minha vida sem nunca Deus me dar um arrebatamento. Eu não vou ficar louvando aqui sem que nunca Deus me leve no mistério dele. Por quê? E eu me manifestarei a ele. Você acha que você vai ficar sentado no banco, Oh, aleluia. trazendo sua oferta, seu louvor, seu dízimo, ajudando as irmãs 50 anos num processo religioso sem ver nada? Você não está vendo que isso é uma coisa pobre demais? Deus vai me colocar de castigo, a me fazer bater palma, a me fazer isso e aquilo, e eu não vou ver nada. Eu quero mostrar para você, finalizando, é que aquele que tem os mandamentos de Deus, irmãos, e
um outro parágrafo, não é ler, eu tenho que aprender e obedecer, eu fico rico. O que Deus quer? Nos enriquecer no ano de 2025, porque 2024 vamos virar a página. Mas, irmãos, nós não chegamos ao fim, somos graças a Deus por tudo que Deus fez em 2024, por tudo que Ele abençoou, por tudo quanto teve entre nós, o se andar no diabo, os seus demônios. É bem verdade que Ele alcançou alguns. Agora você imagina, se um homem e uma mulher estão dentro da igreja e o diabo pega para fazer o que quer dentro da igreja. Mas por que pegou? Porque naturalmente os níveis de obediência não são os requeridos por Deus. A palavra bíblica diz que aquele que guarda os meus mandamentos, você começa a futucar de Gênesis até Apocalipse, porque são mandamentos de Deus. Aí você vai fechar uma lacuna. Mas se você não está nem aí, amigo, para mim não é surpresa nenhuma, irmão. Quem está dentro da igreja ser alcançado pelo diabo e quem está fora, para mim não é surpresa. Mas por que não é surpresa, pastor? Nós temos um Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tão gigante. Aleluia. Tão gigante. Que não há demônio no mundo. No mundo não há demônio que alcance de maneira nenhuma um homem e uma mulher que guarda os mandamentos, que dá a oportunidade de Deus morar na vida dela, odeie Cristo e vai outro habitar, que é o Pai. Então não se deixa. Você tem um caminho, ele diz: guarda os mandamentos. Mas a pessoa não quer guardar, é o problema dela. Se ela se engalfinhar com demônios, com potestade do inferno, para mim não é novidade. É o que ele diz. Eu vou habitar na vida dele. O meu Pai vai habitar na vida dele inteira. E nós vamos nos manifestar a Ele. O Senhor que eu estou falando é o que está escrito. 2025, irmãos, tem um oceano de possibilidades de você, mulher, você, homem, ser muito mais rentável, muito mais feliz, muito mais alegre. Tudo que você foi até o dia de hoje. Nós estamos anos luz de eternidade guardada e preservada na pessoa de Jesus Cristo. Mas para o novo agradece. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.